Bom dia, meus amores, como estamos? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Mas vamos iniciar. Nossa aula de matemática hoje vai falar sobre os números decimais. E aí a gente pergunta: números decimais? Onde fazemos uso desse número? Como eu faço para usar esses números? Muitos de nós utilizamos esses números, muitas vezes nem percebemos ou não sabemos como nominar esses nomes, não é? Mas quando já é do hábito, do dia a dia, é corriqueiro. Por exemplo, quando a gente vai ao supermercado com os nossos pais, não nesse momento porque nós estamos ainda em isolamento, mas quando a gente vai a uma mercearia, fazer compra, eu quero 1,5 kg de, um exemplo, de arroz. Estamos fazendo uso dos números decimais. Mas é importante que a gente saiba sistematizar esse conhecimento para que a gente possa também aplicá-lo no nosso dia a dia, corretamente, claro. E mais importante é fazermos leitura, é termos a consciência que matemática, como a tia Sueli sempre diz, é prática, leitura e prática, assim como todo aprendizado. Para mim, estudar sempre foi um aprendizado que une prática e leitura. Eu leio e pratico, e pratico. Não posso, sou meia duvidosa, porque gosto demais de matemática, muito, muito mesmo. Então vamos lá. Vamos fazer as nossas leituras iniciais. Como sempre, procuremos estar no lugar silencioso, confortável, o nosso material próximo da gente, para que a gente possa fazer as leituras devidas, sublinhar aquilo que for necessário e aí dar coesão aos nossos estudos, tá bom? Vamos lá. Além dos números de contagem das frações, também utilizamos outro tipo de números comuns no dia a dia. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Com certeza, vamos lá. Observe as situações a seguir. Aqui nós temos, olha só o que a tia já tinha falado, uma balança, né, de precisão e um termômetro, uma calculadora. E observa que nesses números, meus amores, vocês estão vendo, observando um ponto, né? Em alguns deles, ponto e ponto. Em outros, vírgulas também, nós vamos conhecer um pouco mais. Os números destacados acima estão escritos na forma decimal. Em que outras situações é possível observar números na forma decimal? Quando já falei, a gente vai ao supermercado, vai pesar alguma coisa, a gente geralmente, a maioria das vezes, vai dar um número decimal. E muitas vezes a gente faz uso e não conhece essa nominação, número decimal, não é? Então, nós vemos aqui, nós inicialmente, no nosso novo conteúdo, o uso desses números, como nós utilizamos e qual é a importância disso, e compreender que esses números eles têm um significado a cada situação. Por exemplo, aqui mostra o peso desses 3 pesos. E aqui é uma balança de precisão, um termômetro. Aí você pensa, sim, agora entendi. Quer dizer que ao fazer a pesagem de algo, eu vou ter um número decimal no termômetro, nas calculadoras, em algumas situações de operação matemática. E assim nós vamos fazendo uso desses números no nosso dia a dia e muitas vezes não temos a consciência dessa nominação, números decimais. Entendido, meus amores? Então é importante que a gente compreenda qual é a utilidade desse estudo. Por que eu tenho que estudar números decimais? Para compreender pesos e medidas, por exemplo, termômetro, fazer leituras que não só de escrita de letras, mas de números também. Então vamos lá, vimos o uso, então vamos conhecer um pouco mais. Aí nós vamos fazer as nossas atividades que estarão propostas no roteiro, mas nós vamos também conhecendo os milésimos. Então vamos lá, é importantíssimo que cada um de vocês, meus amores, façam da seguinte forma. Tenham o cuidado quando vocês estiverem fazendo a leitura, associar as figuras àquilo que você está lendo. É necessário, é importante isso, tá certo? As figuras a seguir foram divididas em partes do mesmo tamanho. Em cada uma delas foi pintada de verde
uma dessas partes. Então, vamos lá. Na figura A, que vocês estão vendo, nós temos aqui uma barra. Essa barra ela foi dividida em 10 partes. Olha lá, figura dividida em 10 partes. Então, vamos lá. Nessa figura, uma parte foi pintada de verde. Nessa aqui eu já tenho outra figura, e essa figura foi dividida em 100 partes. E uma dessas 100 partes, uma foi pintada de verde. Nessa outra figura, eu tenho um cubo com 1000 partes. E uma dessas partes foram pintadas de verde. Tudo bem, meus amores? Então vamos lá. O que o livro nos diz? O que o autor quer que nós possamos responder e aprender? Escreva uma fração para representar a parte pintada de verde em cada figura. Então vamos lá. Na figura A, volte lá na figura A. Nós temos uma barra dividida em 10 partes, mas somente uma foi pintada. Então, como vai ficar? Então, eu vou escrever 1/10, porque de 10, uma só foi pintada. Na figura B, vamos voltar lá, na figura B. Na figura B, eu tenho uma figura dividida em 100 partes e somente uma parte foi pintada. Então, eu tenho 1/100, 1/100. E na figura C, eu tenho o que, meus amores? Eu tenho um cubo dividido, uma figura dividida em 1000 partes, mas somente uma dessas foi pintada. Então, vamos lá. Como vai ficar? 1/1000. Eu tenho 1/10, 1/100 e 1/1000. A fração utilizada para representar a parte pintada de verde em cada figura é chamada fração decimal. Chamamos fração decimal toda fração que possui denominador igual a 10, olha só, 10, 100 e 1000. Podemos representar uma fração decimal por meio de um número na forma decimal. O número na forma decimal que representa, olha só, 1/10 é 0,1. Olha só, no 10 eu tenho apenas um zero. Aqui também, depois da vírgula, eu tenho apenas um número. Então, vamos lá por extenso. 1/10. E aqui eu tenho 1/100. É zero, e logo depois da vírgula eu tenho dois números. Que dois números esses? 0 e 1. Como eu escrevo isso? 1/100. Na terceira aqui eu tenho 1/100, ou 1/1000, que é 0, olha só, 1, 2, 3. Olha aqui a quantidade de 0. 1, 2, 3. Tia, o que você quer falar sobre isso? O que você quer falar sobre a quantidade de 0? Eu gostaria que cada um de vocês observasse. 1/10 é 0,1. Ah, olha só, 10 só tem um zero. Logo após a vírgula, só tenho um número. Vamos lá? Eu gostaria que vocês mandassem no zap. Ah, tia, entendi. Então vamos lá. 1/100 é 0,01. Ah, olha só. Como eu escrevo? 1/100. E 1/1000 é 0,001. Por extenso, 1/1000. Ah, eu penso que vocês já entenderam o que a tia Sueli quer falar. Daqui por diante, denotaremos número na forma decimal simplesmente com o número decimal. Olha, todas as vezes que eu tiver 10, 100 ou 1000, número decimal. Na imagem a seguir, considere cada figura como um inteiro. Observe como podemos representar o número decimal 2,6. Lembrando, olha só, 2,6. Aqui eu tenho uma barra, né? Um inteiro, outro inteiro que me diz 2 inteiros. E a terceira figura, que também está dividida em 10 partes e somente 6 delas estão pintadas. Olha só, eu tenho 2 inteiros e 6 décimos. Oh,
vou ler novamente, eu tenho duas figuras inteiramente pintadas que representam os inteiros, e essa outra figura também dividida em 10 partes, somente 6 dessas 10 estão pintadas. Ou seja, eu tenho 2 inteiros e 6 décimos. Olha só, 2 inteiros e 6 décimos, que é igual a 2,6. Como eu leio? 2 inteiros e 6 décimos. Entendido, meus amores? Vamos continuar. Olha só, 2 inteiros, olha só, e 6 décimos. Só lembrando, eu tenho um inteiro, eu tenho uma figura dividida em 10 partes. Dessas 10, todas estão pintadas. Na segunda, eu tenho uma outra figura dividida também em 10 partes, todas elas estão pintadas. Então, essas que estão completamente pintadas me diz que eu tenho 2 inteiros. 2 inteiros. Essa também foi dividida em 10 partes, porém, 6 delas estão pintadas. Ela não está pintada completamente como as outras. Então, essa é a parte decimal. Então, quantos estão? 6. 6 décimos. Décimo por quê? Porque essa figura tem 10 partes, mas somente 6 delas estão pintadas. Veja outro exemplo. Aqui eu tenho uma figura, olha só, 100, não é? Lembrando lá da outra imagem, eu tenho 100 e ela está completamente pintada. Então, essa aqui é um inteiro. E essa parte também foi dividida em 100, porém só 15 dessas 100 foram pintadas, que é a parte decimal. 15 de quanto? De 100. Então, é 15 centésimo. Então, eu tenho um inteiro e 15 centésimo. Olha só como eu leio. Um inteiro, 1 mais 0,15, que é igual a 1 inteiro e 15 centésimo. Como eu leio? 1 inteiro e 15 centésimo. Então, vamos lá. Vamos ler essa curiosidade. A vírgula para nós, o ponto para eles. Você já observou que em balanças eletrônicas e calculadoras, o ponto é usado no lugar da vírgula? Além desses instrumentos, são raros os casos em que isso ocorre aqui no Brasil. Porém, em países de língua inglesa, como a Inglaterra e os Estados Unidos, o ponto sempre é utilizado no lugar da vírgula, na escrita dos números decimais. Por exemplo, nós escrevemos 13,45 e nesses países escreve-se 13,45. Isso é uma curiosidade, não é? Então, vamos lá para a nossa atividade. Nós temos um número. Eu vou explicar, mas vocês irão fazer e depois me enviar as atividades. Tudo bem, meus amores? O que a questão está nos pedindo? O que nós devemos fazer? O número 23,148, ou seja, 23 inteiros e 148 milésimo, está representado no quadro de ordem e classes a seguir. Vamos para o nosso quadro de ordem. Nós já vimos esse quadro em outro momento, viu, gente? Então, vamos lá. Você pega, por exemplo, inicialmente, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o 1000 e vai colocar a partir daqui. 0, 0, 0, não é? Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 2. Mas aqui, gente, nós já temos um número. Esse quadro já nos dá um número que já nos foi proposto para respondermos em cima desse número. 23 inteiro e 148, o quê? Milésimo. Então, vamos lá. Milésimo, centésimo e décimo, da parte decimal. Parte inteira, unidade, dezena e centena. Então, vamos lá. Está representado no quadro de ordem e classes a seguir. E, primeiramente, escreva os números das fichas a seguir no quadro de ordens e classes. Primeiro número que eu vou colocar,
Lembrando, olha aqui a parte inteira. A parte inteira, gente, é essa parte que vem antes da vírgula. Depois da vírgula é a parte decimal. Aí eu vou lá para o quadro. Pronto. Aqui eu tenho uma vírgula, sempre lembrando, ela vai ficar aqui no meio. A parte inteira é quanto aqui? Zero, aí eu vou colocar o zero aqui, vírgula, vírgula o quê? 37. Do mesmo jeito, vou fazer com esse número também. Lembrando que o 5 aqui é a parte inteira. Antes da vírgula é sempre a parte inteira. Tudo bem, meus amores? Vou fazer da mesma forma com o número que está aqui, no terceiro e no quarto também. E vou escrever por extenso. Lembrando, novamente, é importante, escreva por extenso cada número decimal do item anterior. 0,37. Depois do zero, eu tenho quantos números? 2. Então, eu tenho quanto? 37 centésimos. Olha, aqui eu tenho 5 inteiros e 8 centésimos. Aqui eu tenho, lá na terceira situação, 26 inteiros e 4 décimos. Aqui eu tenho 189, olha só, 189 e 23 milésimo. E assim eu vou escrever por extenso essa parte aqui. Tudo bem, meus amores? Vocês vão colocar esses números num quadro de ordem, vão representá-los num quadro de ordem e vão escrever logo em seguida por extenso. Tudo bem, meus amores? Vamos continuar. Escreva um número decimal para representar cada fração decimal a seguir. E aqui é importante, lembra que a tia Sueli chamou a atenção lá no início? 1/10, como é que eu escrevo? Então, eu não vou dar a resposta, eu vou ver as atividades e vou verificar com vocês como vocês irão fazer essa questão. Mas é interessante que vocês voltem lá no conteúdo, vejam os exemplos, leiam novamente e respondam a sua questão. Aqui nós vamos ter uma fração decimal, tudo bem? 1/10, olha só, e aqui eu vou ter um número decimal. Para essa fração, 1/10, eu vou escrever o número decimal. Tudo bem, meus amores? E assim sucessivamente. Vamos para a próxima. No sistema monetário brasileiro atual, 1 centavo equivale a centésima parte de R$ 1, ou seja, 1/100 de R$ 1 corresponde a 0,01. Então, vamos lá. Escreva uma fração decimal. Fração decimal. Aqui, novamente, nós vamos... Voltem lá no texto e veja como você vai responder essas atividades. Escreva uma fração decimal e um número decimal que represente cada moeda em relação a R$ 1. Aqui eu tenho 5 centavos, aqui eu tenho 25 centavos, eu tenho 10 centavos e aqui eu tenho 50 centavos. E você vai escrever uma fração decimal para cada uma dessas moedas. Com certeza isso aqui vai ser muito fácil para vocês. Vamos para a letra B? Escreva uma fração decimal e um número decimal que representem a quantia em cada quadro. Nesse aqui eu tenho 35 centavos. E aqui você vai somar e depois vai colocar aqui a fração decimal e o número decimal que representa essa quantia. Tudo bem, meus amores? Vamos para a próxima? Para representar a parte pintada de azul em cada figura, escreva um número decimal com algarismo e por extenso. Aqui nós vamos fazer 2 vezes. Tanto vamos escrever a fração aqui, do ladinho, como vamos escrever por extenso logo abaixo. Aqui, meus amores, eu tenho uma figura dividida em 10 partes. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho uma figura dividida em 10 partes. Quantas dessas 10 partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 décimos. Tudo bem, meus amores? Aqui na letra B, lembrando, eu tenho uma figura completamente pintada. Eu tenho 2 figuras. 2, então eu tenho 2 inteiros. E aqui eu vou contar quantas partes estão pintadas.
Minha tia Sueli não vai dar resposta. Nós vamos fazer e logo após a tia vai verificar. Então, eu tenho essa outra imagem aqui, ó, uma placa inteira, 100 partes. E essa daqui está completamente pintada, mas essa não. Vocês irão contar. Então, eu tenho um inteiro e essa parte aqui pintada. Como você vai escrever a fração e pôr extenso. E aí é com vocês. E eu creio que vocês saberão fazer direitinho. Vamos lá para a próxima. Cada recipiente a seguir tem capacidade para 1 litro e está com líquido. Escreva uma fração e um número decimal, novamente igualzinho ao outro, né? Anterior. Vou repetir. Escreva uma fração e um número decimal para representar a quantidade de líquido em cada um deles. E aqui, ó, esse representa 10 partes. E aqui, vamos lá, 1, né? 2, 3, 4 e 5. Olha só. Então, a tia não pode dizer, mas já praticamente respondeu. E aqui, ó, eu tenho 10 partes, mas aqui eu só tenho até aqui. Aqui 10 partes, mas aqui eu vou até aqui. E aqui do mesmo jeito, vocês irão escrevam uma fração e um número decimal para representar a quantidade de líquido em cada um deles. Vamos continuar? Escreva um número decimal sabendo que esse número tem 3 algarismos na parte inteira e 3 na parte decimal. Que número é esse? Então, vamos lá. Olha só, a parte inteira tem 3 algarismos, tem 3 números na parte inteira e 3 na parte decimal. Quero ver quem vai acertar. Creio que muitos de vocês, se não todos. A soma dos algarismos é 10. Vamos lá? Todos os algarismos são diferentes de zero. Quero só ver. Vamos lá. Aqui encerra a nossa atividade. E é interessante, meus amores, vou pedir novamente, que vamos criar um hábito de estudo toda tarde, logo após o nosso soninho da tarde, nosso relaxamento. Aí nós vamos ter aquele momento de realizar as nossas atividades. Eu posso até estar com vocês, dá um oi lá no Zap. Olha, tia, vamos lá, presente. Então, mas sempre no sentido de auxiliar vocês a construir esse hábito de realizar suas atividades sempre em um mesmo horário, para que cada vez mais a gente possa dar coerência aos nossos estudos, ter aquele hábito, aquele momento, aquela disciplina de fazermos as nossas atividades com alegria, sem que as atividades sejam um peso. Lembra quando a gente estava em sala de aula? Gente, estudar matemática não é carregar um saco de sal nas costas, é fazer as atividades com alegria. Se fazermos isso, com certeza vamos ter êxito na hora das nossas atividades, pois vamos fazer com alegria e não vai ser um peso nem um fardo para a gente. Tudo bem, meus amores? Então, nós vimos hoje o uso dos números decimais, como nós utilizamos e conhecemos um décimo, um centésimo, um milésimo, e assim nós vimos como fazer uso desses números e como colocar também eles dentro de um quadro de ordens e classes. Tudo bem, meus amores? Eu espero que vocês tenham com certeza gostado da aula. Tudo bem? Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Olha só, tinha bem no meio do quadro. Mas que a nossa aula tenha êxito na hora da realização das nossas atividades e que cada um de nós tenhamos uma ótima tarde, meus amores, e até a próxima.